Olá, aqui é o Célio e este é o canal Teriquerica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto aqui. Não sei se vocês conhecem esse livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos. O espírito, né, Patrícia, que está desencarnada, né, já desencarnou, e foi escrito pela Vera Lúcia Marinzec, que é tia dela, tá? Como as duas tinham muita afinidade quando a Patrícia estava encarnada, ela desencarna e aí começa a passar alguns textos do que é viver no mundo dos espíritos. Tá? Esse texto tem inclusive em audiobook. Tá? Quem tem preguiça de ler, escuta pelo menos. Aqui é um texto do pai dele, esse daqui é o pai dela, né? O José Carlos Braghini é o pai da Patrícia, e ele colocou esse texto aqui em 1993, já faz alguns aninhos que ela faleceu. Né? Ele é dirigente de um centro espírita lá nessa cidade, em São Sebastião, Paraíso, em Minas Gerais. Bom, ele perdeu a filha dele, ela sofreu um aneurisma cerebral, né, e depois ela faleceu. Ela tinha, acho que se não me engano, 19 anos, uma coisa assim, bem novinha. Tá? E ele encarou o desencarne dela de uma forma muito tranquila. Tá? Inclusive, mentalmente, ela desencarnada, ele ficava ajudando ela do lado de lá, tá? Pedindo para os mentores da casa, os mentores dela, para que a acolhessem, a ajudassem. Inclusive fez um pedido para mim, muito estranho, né? Ele pediu para que mantivessem ela dormindo. Tá? E eles fizeram isso lá de lá, mantiveram ela dormindo por uns 20, 30 dias. E aí, mas por que mantiveram ela dormindo? Por quê? Exatamente de quem estava aqui. Ou seja, você mantém ela dormindo, e aí o sofrimento, os apegos de quem está aqui não afeta ela lá. Que esse é um grande problema de quando alguém desencarna. Às vezes as pessoas já têm dificuldade no desencarne, né? Porque a gente não sabe direito para onde vai do lado de lá. E aí do lado de cá a gente fica enchendo o saco de quem está para lá. Você não deixa a pessoa aí. Você quer que ela volte, você quer que ela esteja do seu lado, porque você sente muito falta dela. Tá? Eu acho que a saudade é até salutar, mas ela está uma outra dimensão, ela está num caminho diferente. Então você tem que deixar que ela vá e ajudá-la nesse sentido, e não ficar puxando a cordinha para que ela volte para cá, que é o que a gente faz, a gente fica puxando a cordinha, puxa a cordinha, volta para cá, eu sinto muito a sua falta, não dá para ficar sem você. Esse é um grande erro que a gente faz. Isso mostra o quanto que nós somos apegados e o quanto que nós somos egoístas, pensando em nosso sentimento e não se preocupando com aquela pessoa que precisa de muita ajuda. Ela precisa de ajuda do lado de lá. E desse lado dá para ajudar? Sim, com orações, pedidos para que ela encontre a luz. Não fica aí não. Não fica aí não. Aí não é bom não. Aí não. E isso é um exercício para nós. Eu sei que, principalmente quem é mãe aqui, falar que, olha, deixa o filho ir é complicado. Não é assim? Muito complicado. É difícil para nós. Tá? Principalmente se é um filho, é mais difícil ainda. Tá? Eu sei que depois, com um pouco de entendimento da parte espiritual, a gente vai entendendo melhor como é que funciona isso. Mas aquele sentimento de querer ele de volta, de querer aqui conosco, ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Só que isso atrapalha terrivelmente do lado de lá. E é interessante que, por causa do nosso comportamento, essa pessoa que a gente tanto gosta, ela pode se transformar no quê? Num obsessor. Ela se transforma num obsessor, por causa de mim. Por quê? Ela tem que escolher ir, ok? E porque eu fico chamando, ela não vai. E fica onde? Fica comigo. E ela vai me obsediar. Ela vai fazer isso. E aí? Então, o que eu tenho que fazer? O que eu, que perdi, né? Ninguém perde, na verdade, só
está numa dimensão diferente, está num momento diferente da existência dele. O que eu tenho que fazer? É permitir que ele vá, que ele siga o caminho dele. Tá? E tem que ajudá-lo com orações, para que ele encontre a luz, que encontre um novo trabalho, pessoas que possam acolhê-lo, certo? Ou pelo menos que seja resgatado no hospital. Isso eu tenho que fazer desse lado aqui, pedindo para que ele encontre isso. Que a gente não faz nada disso, a gente faz tudo o contrário. Isso é uma situação que a gente tem que tomar sempre cuidado. Principalmente quem tem alguém que a gente tem uma afinidade muito grande. Aí não interessa se é marido, se é esposa, se é filho, pai, mãe. Sempre a gente tem alguém que a gente tem muita afinidade. E se você perde essa pessoa agora? Além de você se derramar em prantos, o que você faria? Nós estamos prontos para perder essa pessoa que a gente mais gosta? É estranho você falar perder, né? É, porque não é perda, na verdade. A gente não perde isso. Só que nós entendemos como perda. A nossa sensação, eu perdi. Como se tivesse arrancado um braço meu. E aí? Normalmente, em quadros assim, a gente não pensa que está aí, a gente pensa na gente. Sim. O que vai Essa ser questão, assim agora? Penso em mim. Não estou pensando no bem-estar. Como é que eu fico? E agora? Esse é o processo da evolução. Até entendo isso, certo? Mas a maioria de nós aqui tem uma dificuldade tremenda quando se relaciona a alguém. E ainda não estou falando nem alguém vivo, né? Alguém vivo não, alguém como ser humano. Acontece isso quando você perde um cachorro, um gato. Você acha que o sofrimento não é o mesmo para o bichinho que está lá? Igual. Igual. Deixa o bichinho ir. Deixa ele seguir o caminho dele. Então, eu essa semana perdi uma prima muito querida. E, lógico, para mim é mais cômodo, mas não deixa de ser um exercício. Né? É mais cômodo que, desde o momento que eu soube, lógico, na hora que eu soube, foi. Assim, E passou isso, comecei justamente a pedir, a orar por ela, para que ela tivesse a melhor na luz e tudo mais. Não é uma filha minha, mas é um exercício que a gente começa a fazer. Eu acho que eu não sei como seria se fosse uma pessoa mais próxima, mas enfim. Aqui tem alguém próximo, ou se não vive com você, você tem um sentimento muito forte por essa pessoa. Tá? E aí, como você faria? Porque tudo tem um fim, né? Nessa dimensão. Tudo tem um fim nessa dimensão. Não quer dizer que aquela pessoa desapareceu. Não é isso que vai acontecer. Ela vai continuar. Só que nessa dimensão ela vai ter um término nessa dimensão. Porque tudo nessa dimensão tem um fim nessa dimensão. E você está pronto para encarar esse fim? Essa semana o Grupo Arcos postou uma animação interessante, não sei daqui viu. Eu falando, tinha lá um garoto, que é o Avatar, ele estava ensinando sobre chakras, como desenvolveria o chakra. E o nosso chakra coronal é o chakra do desapego. E se nós não nos livrarmos do desapego, ele não flui, ele não entra na sua plenitude. Esse é um grande problema de nós encarnados. Nós não temos o nosso chakra coronário bem desenvolvido. Aí eu fico muito apegado às coisas e pessoas. Isso é um grande problema nosso. Eu faço questão de ficar apegado às coisas e às pessoas. Quer dizer o quê? Eu não vou evoluir, porque esse chakra tem a ver com a minha evolução. Não, solta ela e... Tudo bem. Tá. Bom, esse texto aqui do Vivendo no Mundo dos Espíritos, tá? Ele trata de tudo isso daqui, ó. Tá? Esses são os capítulos, pode-se dizer assim, né? Eu acho que é muito rico esse texto, certo? Ele tem um linguajar bem simples, não é um linguajar rebuscado, é um linguajar simples, quem já leu o texto, né? E nos ajuda muito, né, a compreender algumas coisas que a gente nem imaginava que era assim. Nem imaginava.
ele como se fosse meio um guia, né, assim, do que acontece do lado de lá. Eu acho que ele é muito prático, Não fala de forma difícil, as coisas são bem simples, narradas por ele, porque a Patrícia também, ela fala na linguajar dela, quer dizer, como uma jovem, né, que desencarnou, então ela usa um linguajar muito simples, muito tranquilo, e dá para a gente entender bem o texto. O texto é um diálogo, né, que normalmente ela está falando com alguém ou conversando com alguém, e ela vai aprendendo também. Apesar dela já ser espírita, quando ela desencarnou ela já era espírita, mas é diferente do lado de lá. Por mais que você saiba ou conheça os textos espíritos aqui, vivendo esse mundo dos espíritos é diferente. É diferente. É interessante também, como você falou na sua introdução, sobre o pai dela ter pedido 20 dias de sono. É interessante isso, como alguém que tem algum trânsito, tem algum merecimento, pode pedir pelos outros. O mais interessante é que o outro lado atendeu ele. Deixou ela literalmente desmaiada lá. Ela não. E ele pediu para que deixasse ela literalmente dormindo. Ela acordava um pouquinho assim, ela não aguentava de sono, bum, desmaiava outra vez. É o relato que ela ficava dando lá. Ela acordava, ela viu a avó dela lá do lado de lá, veio conversar com ela, que ela foi acolhida num quarto. E ela não aguentava falar com a avó. Ela falou um pouquinho, daqui a pouquinho desmaiou, literalmente de sono, de muito sono. Muito sono. Ela perguntou o que ela estava fazendo lá. Aí falaram para ela, você está aqui num lugar de recuperação. E aí ela perguntou, mas eu estou me recuperando do quê? Eles falaram assim, de nada. Você só está quieta aqui. Para você não ser atingida pelos pedidos da própria mãe, né? Que ficou um pouco inconformada. Todo mundo ficou inconformado. Uma jovem que estava na faculdade, fazendo 2 cursos, sabe, na plenitude, 19 anos. Deu um aneurisma, estourou uma veia e tudo. Foi. Muito rápido. E ela narra tudo isso daqui, né? Ela vai abrindo e ela se inscreve, né? Que é o que a gente tem que fazer, de participar de cursos do lado de lá para treinar para que a gente possa fazer alguma coisa útil do lado de lá. Porque por mais que a gente fala, eu sou profissional, eu sei fazer um monte de coisa aqui, já fiz faculdade, fiz não sei o quê, você vai para o lado de lá, a maioria dessas coisas não serve para nada. Não serve para nada. Tudo bem, Flávio? Não serve para muita coisa. É que nós nos achamos aqui, certo? Como se fosse e pelos próprios relatos de André Luiz, ele foi para lá também com toda aquela soberba, né? Os cursos, a faculdade de medicina que ele tinha. E o que ele pôde usar lá? Nada. Não servia nada o que ele tinha. Nada. O máximo que ele conseguiu logo de início é ser auxiliar do auxiliar do auxiliar. Tá? Por quê? A pergunta era bem básica. Você conhece alguma coisa da medicina espiritual? Ele falou, não. Bom, então, ferrou. Como? Você vai querer clinicar aqui, certo? Se você não tem a mínima noção de como curar alguém no espírito e não na carne, que é o que você aprendeu. Inclusive o próprio Clarencio, né, que foi um dos tutores dele, sempre falava, olha, eu não nego a sua capacidade de fisiologista, de conhecimento da parte anatômica, mas você está totalmente despreparado para o mundo espiritual, você não sabe nada disso daqui. Então como é que você quer alguma coisa? E ele sempre falava, mas eu quero aprender, eu quero... Tá, então quando você estiver bem, você vai aprender, porque ainda você está doente, você fica lá quieto, se recuperando. E aí, nós vamos para lá de que jeito? Doentes, sem saber nada, quer dizer, um literal analfabeto espiritual? Então o que nos espera? O nosso lar? Então, olha a dificuldade. Então a nossa dúvida aqui nós estamos nos preparando espiritualmente, ok? Não é materialmente, porque materialmente cada um está na sua profissão, faz aquilo que você está sabendo fazer, ou até já se aposentou, não sei. Mas a pergunta é, você está se preparando espiritualmente, porque quando alguém bater na sua casinha e falar, você vem aqui agora, você vai ter que ir.
Dá para falar, não, dá para depois, não tem essa. Bateu na porta lá, ele veio te buscar. Aí você tem que ir. Tá? E aí, nós estamos preparados para ir? É uma pergunta bem simples e básica. Ou você, por mais que você não esteja pronto, você está, sabe, se preparando, trabalhando um pouco essa questão espiritual, que todo mundo tem, porque todo mundo vai para essa região, essa zona, se é essa que a gente pode chamar assim, de outra dimensão. A gente vai para lá. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ser chamado. E nós estamos nos preparando para ir para lá? E ainda tem um detalhe, né? Esse outro lado, ele tem 7 níveis. Então, quando eu saio daqui, eu vou pegar um desses 7 níveis. Que nível que nós vamos? Esse é um problema. Qual é o nível? E aí depende do que eu faço aqui. Olha a relação direta. Dependendo do meu comportamento, das minhas ações, dos meus pensamentos aqui, eu vou me encaixar, porque é faixa vibracional, né? Vou me encaixar num desses 7 níveis. Qual é o nível? Qual é o nível? 7? Sei. Qual é o nível? Vocês leram a Divina Comédia? De Dante? Alighieri? Se quiser saber um pouquinho mais como é que funciona do lado de lá, tem esse texto aqui que é interessante, que é do Ranieri. Vocês conhecem esse texto aqui? Conhece isso? O abismo. É. E aí, montei o material aqui, né? Que fala exatamente sobre uma parte da Divina Comédia. Tá? Aqui, ó. Quando nós desencarnamos, a gente vai para uma dessas faixas. Escolhe uma aí. Se apagar, fica. Ok? E aí? Qual vai? Escolhe uma aí. Se você não escolher, vão escolher por você, é básico. E aí, senhores? Vocês perceberam o metrô lá em cima? Vocês perceberam essa caricatura lá em cima? Tem um metrô ali, ele para e você desce. A maioria de nós, tá, não tem essas características aqui muito latentes. A gente faz algumas besteiras dessas, sabe? Mas não é o... Então, a grande maioria de nós, ao desencarnar, falando a maioria de nós, vai aqui, para essa zona aqui, que a gente chama de limbo. Vai para cá. Não tem uma definição muito... Estas zonas aqui é quando você é muito forte nesse tipo de pensamento, ou nesse tipo de ação. Aí você vai diretamente para essa zona aqui. Tá? Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado. André Luiz foi aqui para o limbo. Ele veio para cá. André Luiz veio para cá. Que é uma massa gigantesca. A maioria que desencarna vai para lá, para esse limbo aí. Agora, dependendo, né, o tipo de conduta que você é muito forte aqui, aí você vai diretamente para esses vales. Aí são os vales, né? Você vai e fica nele. Sim, mas é a questão da ganância, né? Você é muito ganancioso, sei lá, você faz tudo focado na ganância, não tem para onde. Você não vai no limbo, você vai para um grupo de gananciosos. Campo de vibração similar. Não quer dizer que essas faixas sejam melhores ou piores. Não é isso. São grupamentos de afinidades. Quanto mais você desce, pior é. Mas Não é bem assim. É agrupamentos de afinidades. Como fica a questão estado vibratório e
te mandar aquilo lá. O que é isso? Por exemplo, o nosso estado vibratório, a nossa evolução que nos puxa, ou eles determinam para onde você vai desses níveis? Existe uma energia da Terra, né, que aí é proporcionada pelo planeta, né, que a gente chama de Gaia. Essa energia que a gente chama de força telúrica. Essa força telúrica que define, pelo grau de vibração que a gente tem, para onde a gente vai. Tá? Ela modula isso. Então, enquanto massa encarnada, eu estou aglutinado aqui, eu estou meio que suspenso, certo? Meio fora do campo vibratório do planeta. Tá? Quando eu desencarno, eu tenho o quê? Não é que dissolve, mas ele fica mais tênue, tá, para a ação dessa força telúrica. Essa força telúrica vem com tudo para cima desse corpo, que é o corpo astral. Okay? Então, enquanto massa densa, eu consigo ter certas condutas que eu consigo me manter. Não é que é alheio, a força telúrica está sobre mim, mas eu consigo sobrepujar a força telúrica, porque eu estou aqui. Quando eu desencarno, eu não consigo fazer isso. Essa força telúrica ela vai me arrastar. Mas vai me arrastar por onde? Depende da minha vibração. Ela modula isso daí e me arrasta. E eu não consigo escapar disso daí. Como se fosse um vórtice que vai me arrastar com tudo. Enquanto encarnado, eu consigo, sabe, fazer minhas escolhas, ir para onde eu quiser, eu consigo fazer com uma certa facilidade. Desencarnou, eu não consigo fazer isso. Essa força ela vai me arrastar. E quem faz isso? É o planeta que faz isso. E ele vai me arrastar com tudo. Aí, novamente, o que é que eu estou fazendo aqui com a minha vibração? O que eu faço com ela? O que eu faço? Que aí é o que eu penso e o que eu faço. Os dois juntos. Eu penso uma coisa, faço outra, eu faço uma coisa, penso outra, ou seja, quando eu consigo alinhar isso daí e começo a trabalhar para a elevação do meu espírito, quando eu desencarno, a força telúrica também vai me arrastar para um lugar mais elevado. Tá? Se você faz coisas densas, terríveis, ou seja, você vai adensando sua massa aqui. Quando você desencarna, essa densidade vai te arrastar para um lugar mais denso. E não tem como escapar. Não tem como parar isso daí. Porque você vai ter que lutar contra quem? Contra um planeta. Dá para entender? Não dá. Não tem nenhum espírito aqui encarnado que consegue segurar a energia do planeta. Não tem como fazer isso. Ela vai te arrastar. Que é o que nós... É que a liturgia católica, né, fala que Jesus é Cristo, né, mas na verdade o planeta que é o Cristo planetário. E é ele que define para onde você vai. Mas não é que ele vai mandar, você vai para tal lugar, é o campo vibratório que você criou. Você criou o campo vibratório, você vai ali, ó. Não tem o que fazer. E para mudar? Você vai chegar e falar com o Cristo planetário. E não tem como escapar dele. Mas não é um ser, entendeu? Não é o barbudinho lá, vai abrir a porta. Não é isso. Não tem essa figura, não existe. É uma figura que foi criada pelo católico, colocou São Pedro lá. Mas esquece, não é assim que funciona. Você desencarna automaticamente, as suas moléculas, né, espirituais, ok? Elas vão ser atraídas para um campo de imagem, né, projetada pela nossa mente aqui, elas vão ser atraídas, e não tem como escapar disso daí. Você não consegue, é um campo magnético, você não tem como escapar. Você vai ser atraído, violentamente. Não é assim, ó, vou convidar você para ir para lá para baixo. Não vai ser assim. Você vai que vai com tudo. Na verdade, a violência é tão grande que você não vai perceber o caminho. Você só vai se ver aonde? Lá. Imediatamente você está lá. Mas você fez o caminho, só que a violência do transporte é tão rápido, tá, que você não percebe o caminhar indo até lá. Você já aparece lá. Fluxo energético, né? Você entra no fluxo e uma correnteza para qual você não consegue. Quem é que proporciona isso? É o planeta onde você está encarnado. Você está encarnado na Terra? É esse planeta que vai designar os fluxos energéticos quando você perde essa massa que mantém você, teoricamente, com uma certa independência. Perdeu isso daqui, acabou. Se você vai imediatamente, você é arrastado.
que é o Cristo planetário. Aí começa a complicar, né? Uma vez lá, como é que eu saio de lá? E aí? Existem algumas questões que são relacionadas ao quê? À depuração da energia psíquica sua naquele estado. Enquanto não depurar, não é que depurar tudo, não é preciso depurar tudo, mas você precisa perder uma certa massa vibratória, tá, para você conseguir ir para um estágio melhor. Enquanto você não perder essa massa, você fica lá. Não tem resgate, você continua lá. E aí vai fazer o quê? Sofre, né? Sofre assustadoramente. Acontece aqui na terceira dimensão, nós estamos reféns dessa massa que nós criamos. Enquanto nós não perdemos essa densidade, o planeta também não sai do lugar, a gente não sai do lugar. É diferente aqui. Não, é mais diferente. Bom, o ideal para nós seríamos ir o quê? Quando a gente desencarna, ir para uma colônia, né? A gente gostaria de ir para uma colônia. Mas essa regra, na verdade, é a exceção. Não é a regra no desencarne. Nós achamos que todo mundo vai para uma colônia. Não é essa a regra. Por causa dos nossos campos vibratórios, a gente não tem o direito vibratório, ok, de ir para uma colônia. Aí a gente vai para um daqueles níveis lá para baixo. E vai. Até depurar, ou seja, não é zerar aquele tipo de comportamento, não é isso. Mas você precisa perder um pouco essa massa de energia densa para poder ser resgatado para ir para onde? Para uma colônia. Aí você vai para uma colônia. Você literalmente é levado para uma colônia. Aí precisamos de seres. Onde estão eles aqui? Aqui, ó. Você precisa desses caras aqui e ir lá pegar você. Esses que fazem os resgates. Esses samaritanos. Então, quando a gente incorpora aqui nos grupos, ok? Chama um Exu aqui para ir pegar a entidade que está lá embaixo ou trazer aquela entidade, não é o Exu que vai. É o samaritano que pega. O Exu vai até um certo ponto, aí passa o bastão para ele, o samaritano vai lá e pega a entidade. Quem tem permissão de tirar pessoas lá de baixo, ou é uma entidade de muita luz, ou os samaritanos. Qualquer outro não tem permissão de resgate. Não tem permissão de resgate. Eles que têm que pegar. É que a gente nunca fala dos samaritanos, né? Vamos pedir para os samaritanos resgatar. A gente sempre pede para uma entidade, ou vamos lá, vamos usar uma técnica de recolhimento. Não funciona assim. Eles têm que permitir que isso seja executado. Isso em qualquer religião, qualquer tipo de procedimento. Tudo bem? As pessoas que têm uma camada de doença ou informação, elas já estão fazendo esse processo, não é? Depende, né? Nem sempre isso é realidade. Então, a pessoa que fica muito tempo em cama, acamada, né, com aquela doença que vai degenerando, que vai, enfim, ou em coma, que seja, a pergunta é, como é que ela está reagindo? Essa é a diferença. Como ela está reagindo àquela doença? Ou aquele coma? Como ele está reagindo? Ele está aceitando aquilo que está sendo dado? Sabe, ele está abnegado, sabe, compenetrado? Ele está fazendo isso? Tudo bem. Isso já está depurando o desencarne dele. Isso está depurando, que quando ele desencarnar, provavelmente ele vai ser resgatado imediatamente e vai para uma colônia. Tá? Mas eu tenho que aceitar o que me é dado aqui. E eu sei que a maioria que está aqui é revoltada, não aceita. Não é? Ou vocês são muito tranquilinhos? A gente aceita o que recebe? Ou fica... Porque quando eu recebo coisa boa, que lindo, olha, eu mereço, eu sou o melhor, eu recebi o que eu mereço. Quando eu recebo alguma coisa ruim, eu não mereço isso. Você merece, eu não. Então, mas eu não estou falando só questões materiais, de relação, de emprego, não estou falando só isso, estou falando questões físicas. Se alguma coisa está me afligindo fisicamente, ou psicologicamente, ou nas relações, ou no trabalho, independente que seja, a pergunta é, como é que eu reajo a isso? Você imediatamente entra em oração e agradece a Deus?
com o espírito do Vitor hoje aí, cara? Provavelmente. Ele está ajudando lá em cima hoje. Tudo bem. Mas essa é uma questão básica nossa, né? Se a gente não se precaver aqui do que deve ser feito, a colônia não vai nos resgatar. Então, se eu sofri abnegadamente, certo, imediatamente sou recolhido. Não tem umbral para... Não é que não tem umbral, porque as colônias também estão no umbral, mas numa faixa muito elevada. Então, eu vou ser resgatado imediatamente. Mas se eu não estou aceitando, quer dizer o quê? Eu não aprendi a lição ainda. O que vai acontecer? Vai para o umbral, vai sofrer com aquela doença, tá? Depois vai ser resgatado, vai ser tratado, vai voltar e vai voltar com a mesma doença. Olha só o ping-pong que faz. Volta com a mesma doença, com a mesma situação financeira, talvez até pior, tá? Com a mesma relação com aquela pessoa, aí vai piorar a relação com aquela pessoa. Tudo isso vai acontecer. Porque eu não aprendi, não entendi a lição que me foi passada. Eu não recuei no meu orgulho, não recuei no meu egoísmo, não compreendi a pessoa que estava se relacionando comigo, independente de uma relação íntima, pode ser filho, pai, marido, esposa, pode ser uma relação de emprego, tá? Eu não consigo entender essas relações, aí eu fico muito doido. Significa dizer o quê? Eu não entendi. E alguns aqui falam que tem o dedo podre, não é assim? Você sai de uma relação entre outra, a mesma meleca. Você não consegue entender por que as pessoas se relacionam sempre do mesmo jeito com você. Tudo bem? Eu vou olhar para baixo assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? A lição vem e eu não entendo a lição. O que vai acontecer? Eu vou ter outra relação igual. Talvez até pior. Até a hora que eu aprendi. Aí eu aprendi, aí as relações são mais suaves. As relações são mais suaves. E não fica só no companheiro e companheira. Entra os filhos, entra no rolo também. A filharada entra no rolo. Tá? Se eu não consigo fazer essa ponte com meu filho, ou com a minha mãe, ou com meu pai, você entendeu? Tanto para os filhos quanto para os pais. Se eu não consigo fazer essas pontes aqui, você repetiu de ano. O que tem que fazer? Tem que fazer o ano outra vez. Com quem? Com a mesma pessoa. Jesus! Não tem como escapar, pessoal. Você foi reprovado. Dá para entender se você foi reprovado? Você foi reprovado. Não tem o que fazer. Você foi reprovado. Quando a gente reprova na escola, não interessa se é fundamental, ensino médio, faculdade, o que você faz? Você não tem que fazer o ano outra vez? Aí você fala, vou mudar de faculdade. Mas você tem que fazer outra vez. Tá? Só que o pessoal do lado de lá, eles são tão espertos, tá? Que mesmo numa outra encarnação, eles mudam o quê? Muda a cara da pessoa e você se apaixona pelo mesmo desgraçado, certo? Vai ser a mesma coisa. Tá? Não vai escapar, você tem que passar com a mesma pessoa, porque o resgate é aqueles dois. É aqueles dois. Eu não estou falando que a união tem que ser para sempre, pessoal. Esquece isso, não funciona assim. Nenhuma relação é para sempre. Mas, se desfez a relação, ela tem que ser feita na boa. Se essa relação não foi desfeita na boa, ficou pendências, dá para entender? Essa pendência tem que ser ajustada. De algum jeito tem que ser ajustada. E provavelmente como é que se ajusta? De novo, outra vez. Ah não, de novo não, esse cara não. E aí se nós temos muitas relações em uma vida, já imaginou o que nos espera na próxima? Já imaginou o que nos espera na próxima? Ou nas próximas, porque às vezes em uma só você não consegue vencer. Aí você termina esse bloco aqui, ó, próxima vida tem mais um bloco. E vai assim, e vai assim. Fechinho. Bom, nós temos aqui no Brasil nós temos um monte de colônias, tá? Eu vou falar basicamente do Brasil, mas no mundo inteiro existem colônias. Okay? No Brasil, as colônias são relativamente novas. Tá? A mais antiga aqui do Brasil é de Alvorada Nova. Essa é a mais antiga, tá? Que fica lá em cima de
aquela região de Santos, São Sebastião, fica ali naquela região. Tá? É a mais antiga, no Brasil. Tá? Foi as primeiras colonizações que vieram, foi um pouco no Nordeste, depois veio aqui para o Sul. Né? Então, foi essa região que foi a primeira montada no Brasil. Depois vieram as outras. Mas essa Alvorada Nova é pouco conhecida por nós. A maioria de nós não conhece direito ela. Mas ela no Brasil, hein? Lá fora tem outras colônias muito mais antigas. Tá? Agora, amigos da dor é muito, hein? Eu tenho umas localizações delas aqui. E aí a gente tem as colônias, né, que elas acabam meio que se especializando, né? Então as colônias elas têm umas certas especializações. Tá? Tem colônias grandes que ela engloba tudo isso que a gente está falando aqui, ó, as colônias grandes. Mas tem colônias que são relativamente pequenas, tá? E aí elas têm uma certa especialidade nelas. Tem colônias, por exemplo, que são basicamente o quê? Para questão de estudo, você vai lá para estudar. Tá? Lógico que tem um hospital, tem, mas é tudo pequenininho, nada grande. Mas o forte delas é o quê? Lá você tem universidades, sabe, você tem cursos, você tem o desenvolvimento, sabe, de artes. Então, tudo que é artista, quem gosta de ler, quem gosta de estudar, certo? Só que tem um problema, você não pode estudar e não querer fazer nada. Você tem que estudar e fazer alguma coisa. Não existe esse negócio, ó, eu só quero estudar. Legal, mas o que você vai fazer? Você tem que fazer alguma coisa lá. Sempre tem que ter alguma coisa. Então, mas tem colônias que são especializadas em estudo e desenvolvimento de artes. Tá? São especialistas nisso. Tem outros que são o quê? Correcionais, ou seja, uma verdadeira prisão. Aí são aqueles caras um pouquinho mais bravos, tá? Eles vão para lá. Vai para lá. Tá? Só que não se compara às prisões que nós temos aqui, em qualquer lugar do planeta, as prisões de lá não se comparam com o que a gente tem aqui. Porque elas literalmente são correcionais. Elas corrigem esse espírito. Esse espírito vai sair melhor de lá de dentro. Tá? Nenhuma aqui se compara. Nenhuma aqui se compara. Tá? Porque o tratamento que precisa ser feito naquela pessoa, em termos comportamentais, em termos psicológicos, esse tratamento vai ser feito. Ou individual, ou em grupo, não interessa, mas ele vai ser executado. Então aquela pessoa vai sair melhor do que entrou. E ela sai melhor. A maioria, certo, reencarna sem sequelas para ter, como é que fala? Você tem mais uma chance. Tenta. Porque quando você fala prisão, a gente tem aquela ideia de intramuros, né? Você está cercado de grades, mas é uma outra conotação. Nós não temos esse conceito aqui nesse mundo que a gente está. Independente que seja uma prisão, um país super desenvolvido, aí, essa referência é muito estranha para nós. O tratamento é diferenciado. É correcional, sim. Você tira a pessoa que está numa linha, você puxa para uma outra. Você faz isso, corrige. Mas não é igual ao que a gente tem aqui. Não é desse jeito que é feito. Bem diferente. No caso da colônia espiritual, está no território brasileiro, mas assim, se a pessoa for merecedora de ficar numa colônia, ela tem que ficar dentro do território brasileiro, ou ela pode ficar em algum outro, ser enviado para algum outro? A maioria desencarna e vai para a colônia que está logo acima dela. Normalmente, quando tem grandes aglomerações, que é o caso de São Paulo, para que colônia você vai? Para a colônia de São Paulo. Ah, não, quero ir para o nosso lar. Não é assim. Não é para onde você quer. Ou mesmo que seja fora do país. Não é assim que acontece. Normalmente a gente desencarna. Aonde você desencarna? Se é uma aglomeração de pessoas, em cima sempre tem uma colônia. Sempre tem uma colônia. Então, basicamente, em cima de cada cidade tem uma colônia. Tá? Mas se é uma cidade pequenininha, não caracteriza uma colônia. Aí nós temos, que não está aqui, a gente chama de posto de atendimento. Que aí é como se fosse um pronto-socorro pequenininho, tá? Bem pequeno mesmo, tá? Porque a cidade é pequena. Tá? Como se fosse assim. Então, um hospital, basicamente um hospital, com todas as especialidades, tá? Mas é basicamente um grande hospital. E não passa disso, porque a colônia é pequena, a cidade é pequena, as pessoas que estão em volta, a quantidade de pessoas é pequena. Mas se a quantidade é relativamente grande, alguns milhares e milhares de pessoas, aí tem que montar uma colônia. Pode ser
pequena, média ou grande. A cidade de São Paulo ficou impossível ter uma colônia só. Hoje nós temos 3 colônias aqui em cima. Depende da região que você desencarna. Aí você vai para uma ou vai para outra assim, ó. Então, mais ou menos. Mas é uma colônia enorme que tem aqui na cidade de São Paulo. Pouco conhecida, tá? Mas não é uma colônia só, ela se fragmentou em 3 para manter a eficiência. Tá? Para conseguir manter essa eficiência. O Rio de Janeiro também ela está partindo. Nosso lar ela está se dividindo também, porque ela está quase impossível de controlar com a mesma eficiência, sabe, com o mesmo tipo de amparo para todas as pessoas que desencarnam naquela região. Mas quando a gente fala Rio de Janeiro, não é o Rio de Janeiro, né? É o grande rio. E aqui, essa coluna que tem aqui em cima, também não é a cidade de São Paulo, é o grande São Paulo. Então, você engloba todos os municípios que estão aqui na redondeza, vai tudo para essa mesma colônia. Tá? Por isso que eu estou falando, cresceu demais. Aqui são, de encarnados, aqui nós temos aqui quase 15 milhões de pessoas, na grande São Paulo. 19, dá? Então, é esse o número que a gente tem. Tá? Então, você desencarna, vai para onde? Vai para uma dessas 3 que estão aqui em cima. Tá? Dificilmente você fala, ó, essa daqui vai para uma outra região. Não vai acontecer isso. Você pode, depois de ser tratado, orientado, falar, agora eu quero estudar, agora eu quero fazer isso daqui. E às vezes na colônia não tem a especialidade que você quer. Bom, então você vai para uma outra colônia, vai estudar, pode até continuar de lá e ir para outro lugar, isso pode acontecer, mas a princípio desencarna, vai para a colônia que você está. A colônia que está acima da cidade. Essa colônia, ela serve só para quando eu desencarnar ou até mesmo quando eu estou no meu sono? Não. Eu vou para lá, eu posso ajudar ou eu posso ser Na verdade, tratada? essa questão de você encarnado ir para lá ajudar são casos raríssimos. Não, são casos raríssimos. A maioria não vai. Não tem essa permissão para ir para uma colônia. Para onde você vai? Você vem para cá, para o Arcas. Para cá você vem. Agora, você fala, eu vou para uma colônia estudar, não é bem assim que funciona. Nós não temos permissão para ir para lá. Quem é que tem permissão encarnado? Né? Quem é que tem permissão? Um missionário. Ele tem permissão para ir. Aí lascou, né? Nós não temos missionários. Aqui nessa sala nenhum de nós é missionário. Então ferrou. A gente não consegue ir para lá. Desdobrado, né? À noite, quando a gente está dormindo. Então, para onde que eu vou? Eu vou para um lugar que eu tenho uma certa afinidade espiritual. Então, se você é católico, por exemplo, para onde você vai? Você volta para a igreja à noite. Você vai dentro da igreja, que você vai assistir missa, que você vai fazer a comunhão. Você vai para aquele lugar que você tem afinidade. Se você tem afinidade com Arcas, à noite você vai para onde? Você vem para cá. Ou vai fazer novos trabalhos, dar continuidade no trabalho que não terminou, tá? Ou vem estudar, ou vai dar trabalho para ser contida, alguma coisa vai acontecer. Tá? Mas falar que nós vamos para uma colônia, me desculpe, nós não temos permissão para ir uma colônia, não temos. É o contrário, eles podem vir de lá para cá, nos acessar, mas nós não somos acessados. Para quando tem os desencarnes. Agora, quem é que tem acesso? Encarnado, quem é que tem acesso? Ou você é um ser muito evoluído que está aqui, ou você é um missionário. Aí você consegue entrar. Que é o que vocês... Não sei se vocês leram O Nosso Lar. Leram. O filme não mostra isso. No Nosso Lar, tem uma passagem onde o André Luiz, ele está esperando os samaritanos chegarem, né? Ele está esperando, só que não vê os samaritanos, porque o samaritano chegou na hora deles aí. Aí ele vê 2 vultos, ele fica apavorado, achando que é fantasma. E olha só, ele é desencarnado achando que é um fantasma. Esquisito, olha só. Com uma luminosidade estranha, certo? Vindo na direção dele, e passando pelo portão, e ninguém falou nada para esses 2 caras. Tá? Ele fica apavorado, ele começa a ficar tremendo, de medo daqueles 2 seres. Ele achou uma coisa estranha, que tinha um cordão muito comprido nas costas desses caras. Ele corre lá para a enfermeira, lá, como é que chamava a enfermeira? A Esmalha. Não é Esmalha, não, é outro nome. Não. Esqueci o nome da enfermeira. Ele corre lá para a enfermeira, apavorado, fala, eu vi 2 fantasmas. Aí ela começa a dar risada dele, né? Começa a dar risada dele.
E ela, aí começa a explicar. Esses dois são missionários, são pessoas que têm muita luminosidade, certo? E têm a permissão para entrar aonde eles quiserem. Tá? E é isso que ele começa a relatar. E aí fala, esses 2 fios que você viu, é os cordões de prata que está ligado ao corpo da pessoa que está encarnada. Mas ele só viu 2 pessoas. Em toda a narrativa dele, ele nunca viu ninguém lá dentro. Só esses 2. Para você ver que isso é uma exceção da exceção da exceção. Nós conseguimos ir lá? Não. Esquece. Como encarnado, não vai. Desencarnado, talvez. Não sei se a gente vai conseguir chegar numa colônia. Eu espero que um dia a gente chegue. A maioria de nós não veio de colônia. A maioria que está aqui não veio de colônia. Veio de 2 lugares. Ou veio de um posto de atendimento, quer dizer, deram uma garibada lá, falaram, volta. Tá. Mais ou menos isso, passou um cal lá, vão dar uma pintadinha em você. Quer dizer, deu uma ajeitadinha. Você ficou um tempinho lá no posto de atendimento, cuidaram e já voltou. Isso a grande maioria de nós que está aqui. E alguns nem passaram direito. Foram naqueles postos lá da frente do umbral, recolhido, deu uma equalizada muito rápida e já encarnou. Essa é a nossa realidade, que a grande maioria de nós acontece exatamente desse jeito. A maioria de nós não veio de colônia. Não veio. É uma minoria que vem de colônia. Vocês acharam o quê? Bom, no Brasil tem um monte de colônias, né? Como eu falei, as colônias podem ser pequenas, médias e grandes e podem ser colônias de estudo. Tá? Aí depende da cidade encarnada que está embaixo. Qual é a cidade? Se ela é grande, tem uma colônia grande. Se ela é uma cidade média, tem uma colônia média. Se é só uma cidade pequenininha, tem uma colônia pequenininha. Ou, se às vezes não tem nem isso, tem aqui um posto de atendimento só. Como tem aqui em cima no Arcas. Né? A Arcas tem um posto de atendimento. Não é nem um posto aqui. Aqui é um pronto-socorro. Só isso. É um PS. Tudo que é rolo, vai para eles. E aí foi necessário fazer uma divisão aqui. Né? Na verdade, tem dois pronto-socorros aqui. Tem o pessoal que fica nessa parte de cima, aí tem contato com a luz solar, certo? São pessoas que dá para ser tratado assim, e tem pessoas que não podem pegar essa luz solar aqui, ó. Que normalmente é quando a gente vem à noite aqui, ou nos trabalhos noturnos de segunda e quarta-feira. Essas pessoas que não podem ser resgatadas durante o dia são resgatados à noite. E vão para onde? Vai para a parte de cima? Não, vai para a parte de baixo que tem aqui. São as câmaras de retificação. São as pessoas mais densas. Queima o corpo astral deles. Eles são muito densos. Devagarzinho eles vão mudando o campo astral deles, aí eles podem voltar ao contato. Tá? Vocês nunca repararam que à noite as coisas são mais emocionantes? Vocês nunca repararam isso? Porque as entidades são mais densas à noite. Então elas se liberam, né? Elas podem sair de onde elas estão. Elas saem mais. Isso é verdade, à noite. Então quando a gente fala, não pode dar meia-noite, né? Como é que é virar o período aí? Na verdade, só uma fantasia da nossa mente, porque o grande problema é o quê? É a noite. A noite quer dizer o quê? Um monte de entidades estão liberadas e elas saem de onde elas estão, porque essa luz aqui queima o corpo astral delas, então elas ficam tocadas. Fica, sabe, nas tocas lá e não saem. E normalmente essas entidades têm a ver com vampirismo. Elas são vampirizadoras de energia. E qual é a lenda dos vampiros? Eles podem sair na luz solar? Olha só, olha a relação. São vampiros astrais, são literalmente vampiros de energia. Então eles não saem nessa luz, eles não conseguem sair. Mas à noite, a noite mudou tudo, né? A noite está liberada. E é o que nós fazemos à noite também, nós nos liberamos à noite. Depois que a gente entra em casa e dorme, tá? A gente se libera do corpo, aí a gente vai aprontar à noite também. Até mesmo em hospital, eu trabalho à noite, no pronto-socorro. Você percebe que tem diferença? Até mesmo no hospital, as próprias pessoas que chegam doentes pra gente, as pessoas que chegam à noite, e é
impressionante. Depois da meia-noite, falam que é uma lenda, mas depois da meia-noite até umas 6 horas da manhã, é incrível como tem coisa que depois, 6 horas da manhã, a pessoa olha e fala assim, não, já tô boa. Você fala, mas filha, você não estava ruim até agora? Ah, não sei, melhorei, vou embora. E quer ir embora. E eu falo, Senhor. E assim, olha, você não estava até agora dizendo que estava doida aqui? Aí a pessoa fala, eu vou embora, eu quero ir embora, eu melhorei. Você fala, ai, clareou o dia. Aí eu, como já estou há quase 20 anos nessa vida, você fala assim, deixa aí. Porque o que acontece? À noite, os obsessores se aproximam de nós, para nos sugar a energia, e aí, na maioria de nós, se nós somos médios, o que acaba acontecendo? A gente fica descompensado e se sente muito mal. A gente se sente muito mal à noite. Tá? Mas começa a amanhecer, esse obsessor não consegue ficar do seu lado. Por causa da vibração dele é tão baixa, o que ele faz? Ele se afasta de você. E aí aquela dor que eu estava sentindo? Sumiu. Os partos, os trabalhos de parto são mais difíceis. De manhã, quando clareia, a mulher ela passa o trabalho de parto todinho naquele sofrimento que você fala, Senhor, não vai passar isso nunca. Aí começa a amanhecer, Tony, é impressionante. A contração, as crianças começam a nascer, que é impressionante. Você fala, Senhor, estava tudo amarrado, desamarrou tudo, vai, nasce tudo. Entre 6 e 8 horas da manhã são os horários que mais nascem crianças. Eles ficam a criança fica lá dentro. No cronômetro dela já está dando a hora, agora é a hora, pode nascer. Mas a gente sabe disso. E qual é a diferença? É essa luz solar. É isso que faz uma grande diferença. E a gente acha que não tem muito a ver. Tem muito a ver, sim. São mais importantes. O horário da meio-dia que é meio... Mas os raios solares iniciais têm uma diferença brutal com as trevas. E boa parte dessas entidades das trevas não suporta essa luz. Tem uma dificuldade tremenda. Aí elas se afastam de você e aí você fica bem. Mas elas esperam você à noite novamente. À noite, elas vão entrar na sua casa outra vez, ou aonde você frequenta, elas vão lá pegar você outra vez. Por quê? A minha vibração permite. É aí que está a diferença. Minha vibração permite. A nossa vibração também muda? Depende do seu estado emocional. Posso dizer que você 100% é igual? Você varia durante o dia? Então, ferrou, né? Se você se mantiver... É lógico, tem uma faixa, né? Se você se mantiver numa certa frequência, numa certa faixa, você vai estar protegida. Mas a gente não faz isso, né? A gente tem aqueles picos, ou muito alto ou muito baixo. E nessa baixa, eles pegam. E aí que está. Essa baixa que eles nos pegam, eles prolongam a baixa. E aí você fica mais tempo na baixa. Porque vai ter alguém do seu lado. Isso vai acontecer. Gostam mais da noite? Tem pessoas que gostam mais da noite. Tem alguma relação? Fica a noite acordado? Não gosta de acordar cedo? Tem algumas questões aí que precisam ser analisadas. Aí é pessoa por pessoa, não tem uma general. Eu vou falar de algumas coisas que podem estar acontecendo por essas pessoas que têm dificuldade de dormir à noite. A maioria tem medo de dormir. Não entende isso, mas tem medo de dormir. Por quê? Já aprontou muito à noite. Quando se desdobra. Aí, o que está acontecendo? O seu psiquismo lá inconsciente, não é consciente, inconsciente, sabe, se você dormir, você vai desdobrar e vai encontrar aquelas pessoas. E você não quer. E não é pessoas amáveis, são pessoas que vêm para pegar você. Por quê? O seu procedimento durante o dia permite que elas se aproximem de você. Tá? Então aí você tem dificuldade, não é dificuldade de dormir. O seu inconsciente deixa você alerta, e aí você fala que está com insônia, e aí vai, né? E tem um monte de desdobramentos disso daí. E gente que fala que rende mais o trabalho de noite? Não é verdade. Né? É exatamente o contrário. Durante o dia rende mais do que à noite. A vibração, quando você fala que ela está baixa, ela está numa frequência baixa, isso. Está numa onda, tem a ver com as ondas binaurais, Não, tem a ver com os hertz. com hertz. Então, uma onda que seria, segundo a teoria das ondas binaurais, seria uma onda de 3 até 4 hertz, uma ideal para o sono, para dormir profundamente, é uma onda baixa. Isso É um pouco relativo, né?
A gente pode ter aqueles soninhos onde a onda ainda está alta, com 15, 20 Hz, você já dorme. Ou já fica meio relaxadão, você já não presta muita atenção no que está acontecendo, sua onda começa a cair. Que é o que acontece com alguns de vocês aqui. Sua onda começa a cair, e aí você começa a não perceber mais o que está acontecendo, e alguns de vocês veio acompanhado aqui hoje. Tá? E a tendência é o quê? Que você não presta atenção no que está sendo dito. Porque isso vai despertar algumas coisas em você e você vai ficar mais alerta. Então a tendência é o quê? Essa entidade encosta de você e vai fazer você dormir. Então ela vai baixar suas ondas cerebrais para você dormir. E você vai dormir. Você vai dormir. Que é o que acontece na escola, olha só. Que é o que acontece em determinados centros, lugares, né? Porque é interessante, quando você vê uma situação de densidade baixa, você presta muita atenção. Quando você vê alguma coisa com uma densidade mais sutil, se aquilo vai despertar algumas coisas para você mudar a forma de pensar, normalmente você literalmente é apagado. Normalmente pela entidade que sempre está te acompanhando. Não é o seu mentor. É um outro mentor. É um outro mentor. E ele vai te apagar. E te apaga. Por quê? Sabendo, se você assistir aquele filme, que vai deixar você pensando, tá? Se você vai assistir um determinado programa, se você vai assistir uma determinada peça, se você vai no cinema, se você vai assistir uma palestra, se você vai assistir uma aula, certo? Essas situações elevam o seu pensamento, faz você ter, sabe, uma consciência, uma crítica diferente sobre vários pontos. E a entidade sabe disso. Ela vai fazer o quê? Ela vai encostar em você e vai fazer você dormir. Você vai dormir. E até, para muitos que estudam ainda, ou estão estudando, até na leitura de um livro, você vai dormir lendo o livro. Você fala, mas por que você dorme lendo o livro? Porque é interessante, dependendo do texto que você está lendo, você não dorme, você fica muito aceso. Por quê? É a densidade daquele texto. Se são densidades, sabe, muito pesadas, você fica ligado, porque é interesse das trevas que você se adensie, que você fique denso. Agora, quando é para você ter a consciência e se elevar, eles vão lá e bloqueiam você. Eles fazem isso o tempo inteiro. E sabe, um dos maiores bloqueadores que nós temos é o que vocês estão com esse negócio no bolso hoje, chamado celular, ou na mão. Esse é os maiores bloqueadores do quê? De ondas cerebrais superiores. É um dos maiores bloqueadores. E como a maioria de nós tem o celular, anda com ele o tempo inteiro, tá? E não consegue sair de casa sem o celular e anda com ele na mão o tempo inteiro, significa dizer o quê? Eu estou sujeito a esse campo vibracional. E existem mensagens subliminares que usam ele como antena para chegar até a mim. E chega. Não tem como escapar disso. E aí? Eu não consigo ler texto muito comprido no celular. Mas não é essa questão de ler o texto. Não, mas é... Hoje é o quê? É a antena que é usado pelas trevas para dar mensagem subliminar para me derrubar. E eu caio. Eu não percebo que eu estou caindo. Por causa do celular. Eu estou falando do celular porque é o equipamento que mais está perto de nós. Mas o computador também faz isso, a televisão também faz isso, o rádio também faz isso. E esses meios de comunicação estão sendo usados como ponte, tá? Através daquilo que a gente chama de pirâmides de indução mental, certo? Para me derrubar. E eu caio. E eu acho que está normal, né? Está normal uma ova. Eu não consigo prestar. Aí eu falo que eu sou dislexo, né? Eu falo que eu não consigo prestar atenção em nada. Não é verdade isso. Por que você não consegue prestar atenção? Por que você não entende? Porque você está sendo imantado por um campo de energia denso. Então aquilo que é mais sutil você não consegue compreender. E você não tem interesse por aquilo. E você vai dormir. Você vai dormir. Eles vão fazer você dormir. As escolhas são suas. Então. Pode ser. Não é essa a solução, né? A solução não é essa. Eu tenho que mudar meu campo de vibração. A pergunta é, eu estou mudando minha forma de pensar? Eu estou mudando meu campo de vibração? Eu tenho que mudar. Se eu mudo, tudo isso que eu estou falando, ele desmonta, dá para entender? Você desmonta tudo isso daí. Você desmonta tudo isso. Mas eu não posso ficar o tempo inteiro, sabe? Eu estou tentando mudar a minha forma de pensar e o celular aqui, ó. Mudando a forma de pensar, o celular... Me desculpe, as coisas são opostas.
ela vai desmontar você. O celular vai desmontar nós. E aí? Quem consegue ficar sem usar celular? Ah, eu consigo que acaba a bateria rapidinho. Quem consegue? Ah, depois que acaba a bateria? Em meia hora a bateria Mas para acaba. quem trabalha com celular, Mesmo que trabalhe com celulares, existem formas de você usar o celular. Tá? Quanto tempo a gente perde com o celular? Fala pra mim. Tempo inútil. Inútil, não serve pra nada e você está lá no celular. Se você usa o celular para trabalho, é uma coisa. Você usa ele para trabalho, porque tem que atender pessoas, tem que mandar o WhatsApp para... Sabe, são coisas que você está trabalhando, está perfeito. Esse não é o problema não é esse. O problema é o quê? Quantas horas, além disso, eu fico com o celular, porque eu já fiquei viciado nesse daí. Eu não consigo ter uma vida sem celular. Fala para mim. Alguns de vocês entram em desespero porque vão numa região onde não tem acesso ao celular. Vocês ficam em desespero. Não, é o suficiente. Você fica inconformada, você faz de tudo para tentar voltar para casa, ou sei lá, alguma coisa, ou liga para alguém, traz meu celular. Olha, vocês conhecem esse texto aqui, que eu já mostrei uma parte para vocês, do inconsciente coletivo? Olha a desgraça aqui, onde está o problema. Aqui. Olha o probleminha aqui onde está. Quem estava ontem aqui viu esse material. Olha onde está o problema aqui. Vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui? O celular faz essa antena aí, ó. O que está acontecendo? Inclusive o próprio Jung fala sobre isso, certo? A Joana de Ângeles fala sobre isso, fala disso que a gente está falando aqui, do inconsciente coletivo. Todo mundo tem um inconsciente coletivo, que não é o meu inconsciente. Então, todo mundo tem um inconsciente pessoal, mas tem um inconsciente coletivo. Você pertence a um grupão. Ok? E aí depende o quê? Como é que a economia do país está? Você entra nesse inconsciente coletivo. Como é que a política brasileira está? Você entra nesse inconsciente coletivo. Tá? Como é que as relações do trabalho, do nosso trabalho, está? Você entra nesse inconsciente coletivo. Como é que as relações da família está? Você entra nesse inconsciente coletivo. Ou seja, é uma sobreposições de inconscientes coletivos. E eu pertenço a todos eles. Só que tem algum problema aí. Está tendo problemas sérios na nossa política? Seríssimos, ok? A pergunta é, diretamente, tem alguma coisa a ver comigo? Diretamente? Diretamente não. Indiretamente sim, porque mexe com a economia e tal. Mas diretamente tem a ver comigo? Não. Por causa desse inconsciente coletivo, essas doenças astrais criadas por esses senhores que estão fazendo as besteiras, chegam até mim. Ué, nós não estamos tendo umas epidemias estranhas aí? De repente aparece um Zika vírus, uma febre amarela, a questão do cérebro lá, né, que não consegue crescer, hidrocefalia. Tá? Você começa a ter um monte de problemas virais, ou de bactérias, ou de fungos, que acaba sendo disseminado de forma assustadora. Por quê? Porque esse inconsciente coletivo, ele é o quê? Perverso, ele é de trevas, trevoso. Porque são melecas que estão sendo feitos. Como eu vou lá e critico eles, e não é questão de você se posicionar. Não concordo, está errado, beleza, cortou, para. Você não para, você alimenta, e retroalimenta, e fica vendo mais reportagem, não sei o quê. O que acontece? Você traz aquela doença, que é uma doença, ok? Você traz para você a doença. E aí você está o quê? Vulnerável para pegar o quê? Um desses vírus. Que são as epidemias que a gente tem por aí. Tônia, tem uma relação também com o trabalho da qual eu estou passando. A minha empresa, eu nunca tive Face e nunca fui ligada com o Instagram. Nunca quis. Só que ela quer que eu tenha um Face e que eu entre no Instagram para acompanhar os formadores de opinião que vai me trazer retorno financeiro. Meu Deus. E dá um negócio. E agora, eu vou realmente... Você vai ficar mais vulnerável, só que você tem que se... Então, a minha posição já é dizer não. Eu vou perder com isso, mas eu vou continuar.
Eu não sei o que vai acontecer, se eles vão me mandar embora, o que eles vão... É que não para só nesse inconsciente coletivo aí, né? Nós temos alguns problemas que a gente chama de transmídia, né? Que é um processo onde antes, aonde você registrava as coisas do seu dia a dia. Você tinha uma agenda física, ok? Podia ser, até ser o seu diário, ok? E você conversava com ele, você fazia isso. Isso estou falando de coisas já... Mas você fazia isso. Então, quem é que sabia da sua vida? Você. Era você com você. Ok? E hoje é assim? Não. Então, dependendo do que você posta no Instagram, dependendo do que você posta no Face, dá para entender o que está acontecendo? E você visita, você permite ou não permite, as pessoas dão um jeito e acham você. Tá? Consequentemente, eu estou me ligando a um monte de pessoas que me querem bem e que me querem mal. De repente eu começo a receber um monte de pancada energética, eu não sei de onde vem. Eu não sei de onde vem. Quer dizer o quê? Eu começo a adoecer. Porque eu postei coisas... Sim. Então, porque eu postei coisas, eu me abri, certo? Mas é legal ter uma rede social. Eu não estou falando que não seja. A pergunta é o quê? O que você está se expondo? E tem mais um detalhe. O que você fala hoje, tá, numa rede social, o que você posta hoje, ele não se apaga. Ok? E aí você quer um emprego lá na frente, depois de alguns anos, eles acham o seu Face, que você já deletou. Você já não deixou mais disponível. Mas eles acham. Eles vão te achar. E aí acha, olha o que você falou aqui. Ó. Isso hoje é assunto para ser o quê? Discutido numa roda de admissões dentro de um RH de uma empresa. Aí você postou algumas imagens pejorativas, você colocou alguns textos extremamente pesados, tá? E aí você quer fugir disso? Não dá mais para fugir disso. Você se mostrou. Acabou. Acabou. O que você faz agora? Não faz nada. E acham que é normal, né? Está tudo normal. Normal uma ova. Você não sabe o quanto você está sendo preso por essas redes aqui. Ó. E você foi pego. Tum! E você vai ficar doente porque pessoas, nem todo mundo gosta de nós. Ou todo mundo você acha que ama a nós. Ninguém tem problemas assim com outras pessoas? Eu não. Você fala que é. Mas é pior que isso, essa constatação do RH, que nós falamos do problema aqui, é a ferida astral que a gente provoca com essas atitudes. Só que isso hoje se tornou uma coisa tão banal, né? Que a gente vê muitas pessoas que têm uma certa ascensão social, ok? De repente vem alguém lá que quer detonar você, né? Porque tem gente que fica só procurando sobre a pessoa. E ela vai achar, porque você expôs. Aí você quer ocupar um certo cargo público, a pessoa vem, ó, e você falou esse negócio aqui, e aí? Olha o que você fez aqui, ó. Isso daqui não existe mais? Você mudou? Você detona a pessoa. Por quê? Tem pessoas que estão o tempo inteiro procurando coisas sobre nós. E você acha que a gente não tem nenhum inimiguinho? Você acha que nenhum vizinho nosso tem alguma coisa contra nós? Se ele puder achar algum pelinho no ovo lá, ele não vai achar? Então, vai continuar se expondo? Vai continuar mandando qualquer mensagem? É assim? Mesmo coisas positivas, né? Que eu vi até a Xuxa pedindo a prisão de um padre por ele brincar de tapinha, fazia até fila as crianças. E ele dava um tapinha e dava um beliscãozinho de brincadeira. Era um momento de descontração. Ela não pode falar isso. Muito menos. Porque Tem alguns problemas relacionados exatamente a essa conduta, certo? E é fácil pegar isso. Você vai lá atrás, em reportagem. Ah, já fizeram isso? Que legal, né? Olha só. Então, você tem que tomar cuidado com como você faz as coisas, como você se expõe hoje. Então, essas mídias sociais, eu acho que são legais. Eu não sou contra a mídia social. Mas o que você vai postar? O que você vai falar? Porque isso daí não para. Ele vai repercutir. E quando você menos espera, isso daí volta contra você. Se você se expôs de tal forma, ela vai voltar contra você. Quando você coloca palavras super bonitas, entendeu? Eu vejo muito isso. Você fala, nossa gente, mas aqui a pessoa
dia mensagem positiva, todo dia mensagem. Ô, vai lá conversar com essa pessoa. Você chega lá e você fala, caramba, filha, ô, prefiro ficar com você lá no Facebook. Porque aqui pessoalmente tu não ajuda não, entendeu? Né? Então, quer dizer, são duas caras que você vê. Acontece muito, porque nós usamos hoje, né, as mídias sociais ou os aparelhos eletrônicos para nos esconder, para mostrar uma coisa que você não é. A gente faz isso o tempo inteiro. Tá? Nós não somos reais. A realidade é quando eu estou na frente da pessoa olhando no olho dela. Essa é a realidade. E nós fugimos desta relação. Hoje a gente foge dessas relações. Então, a gente não pode fazer isso, certo? Eu detesto quando as pessoas me mandam alguma mensagem querendo uma resposta minha. Eu não respondo. Eu espero vir pessoalmente e vou falar com a pessoa. Eu não gosto de WhatsApp. Eu tenho, mas eu não gosto. Eu prefiro que a pessoa fale comigo pelo telefone e eu falo pessoalmente. Eu prefiro assim. Tá? Porque eu consigo medir melhor o que a pessoa está me falando. Tá? Porque é fácil eu estar olhando para ela aqui, eu consigo ver a energia dela. E quando a pessoa mente, é rapidinho eu vejo o campo de energia dela. Às vezes, usando uma mídia social, isso daí fica meio disfarçado. Eu não sei direito o que ela está falando. Eu não sei direito o que ela está falando. E dá para disfarçar bem isso, né? Agora, pessoalmente, para mim é um pouco difícil me enganar. Pessoalmente é difícil. Existem algumas situações aí que... Eu acho que as mídias sociais é uma coisa que não dá para a gente parar, a tendência é aumentar ainda mais, só que falta de controle total, a exposição que você faz, e você cria uma dependência total dessas emanações das trevas. E não sei se vocês repararam nesse desenho que nós colocamos aqui, quem é que controla isso? Dificilmente uma entidade dessa vai ficar do seu lado, ele não vai te obsediar, para quê? Ele não precisa fazer isso mais. Nem o estagiário eles mandam mais, eles não mandam mais. Não tem mais obsessor atrás de você. Quem é que está fazendo isso? Esses campos que estão fazendo isso. Eles estão obsediando via eletrônico. Você fala, tem um chip implantado em mim. Não tem. O chip está onde? No meu celular. Está nele. 2, inclusive, que legal. Tem 2, né? Fala. Em relação a... Eu tenho uma grande dificuldade aí em relação a televisor, né? Televisor eu não consigo assistir, eu sinto muita irradiação. Isso é uma forma de bloqueio, de entrar nesse inconsciente coletivo, porque assim, eu sou meio Bob Esponja, né? Eu sugo todas as energias, né? Boas e ruins de todos os ambientes. Quem é mais? Oi? Quem é mais? É você? Em casa? Oi? Quem mais você vive em casa? Eu e minha esposa e minha filha. Quem é mais esponja? Você? Eu sou mais esposa. Entendi. Então, assim, às vezes, muitas vezes canais, assim, dependendo dos canais, eu não consigo assistir. Eu falo, tipo assim, eu quero... Desliga a televisão, pelo amor de Deus, que eu... O seu campo mediúnico está muito suscetível a esses campos de energia. Então, no seu caso específico, mas vários outros aqui também têm esse problema, só que não percebe que é aí que está a derrubada sua, fica um pouco longe dessas coisas eletrônicas. Para o seu bem. Para o seu bem. Até você se estabilizar um pouco melhor, tá? Fica um pouco longe. Não é só televisão. Tá? É que tem outros campos magnéticos que também transmitem mensagens até piores, que é o que a gente chama em propaganda de mensagem subliminar. Tá? E você não está percebendo que está vindo direto. Celular é grande foco disso daí, computador é grande foco disso daí, TV, rádio, tá? Porque às vezes tem uma pessoa falando um texto ou uma imagem, tá? E por causa daquelas pirâmides hipnóticas lá, eles criam imagens ou sons que o seu consciente não percebe, mas o seu ouvido captou. Está numa frequência que você não vai entender conscientemente, mas inconsciente o seu cérebro, captou. E aí você começa a ter ações e não sabe por que teve essas ações. Mas você só está escutando, não está vendo nada. Basta escutar, ou basta só ver. Então são mensagens que são passadas. Quem quiser, depois a gente pode até falar um pouquinho de propaganda, e mostra alguns recursos que a propaganda usou, que isso é proibido, para instigar o quê? A você, por exemplo, a consumir Coca-Cola. Testes que foram feitos em cinema. Tá? Como é que é feito, como é que se passa um filme num cinema? Como é que se passa um filme num cinema? Você está lá assistindo, né? O aparelho que passa lá no filme, ele é o quê? É um
um DVD lá que coloca lá para passar? Não é assim. É o quê? É um projetor de imagens, né? E é um filme de rolo. É um filme de rolo, não é assim? Exatamente. Isso daí é no cinema. É um filme de rolo. Não é o DVD que a gente assiste em casa. Nele também tem coisa gravada, mas deixa para lá. Vamos pegar o do cinema. Vamos pegar o do cinema. Vamos pegar o do cinema. Que é um rolo de imagens, ok? O que fizeram? Quiseram fazer um teste para ver se isso funcionava ou não. Experiência. Então, ninguém foi avisado sobre isso. Tá? Fizeram o teste da seguinte forma. Cada 10 imagens do filme, eles cortavam e colocavam uma imagem de quê? Uma Coca-Cola geladinha. Cada 10 imagens fizeram isso. Cortaram o filme inteiro. Só que como isso daí passa rápido, e essa imagem está no meio de 10, você não percebe conscientemente, mas o seu cérebro, traz isso para dentro. O que aconteceu na saída do cinema? Colocaram pipoca na frente, colocaram um monte de outros refrigerantes na frente, sabe, para ver se o pessoal ia consumir qualquer refrigerante. E lá, bem distante, colocaram uma casinha lá vendendo Coca-Cola. Não teve jeito, todo mundo saiu e foi para a Coca-Cola. Todos foram para a Coca-Cola. E o que nós chamamos isso? Mensagem subliminar. Isso é um teste que não pode ser feito, a propaganda não pode fazer, mas fizeram isso para mostrar o quanto que o nosso cérebro é enganado, é suscetível a essas imagens, não só imagem, mas também som, tá? Cheiro, tá? Ou seja, os sentidos nossos. Eles podem ser afetados e você nem sabe por que está reagindo. Você nem sabe por que está reagindo. E aí você pega um computador, dependendo de como ele está plugado, porque a gente sempre está em rede, não está assim? Sempre está preso numa rede, essa rede está plugada num bichinho desse daqui. Ó. Aí você começa a receber mensagens subliminares sem perceber. Aí seu estado de humor começa a alterar. Isso eu estou falando, quem fica muito tempo num joguinho, quem fica muito tempo num computador, tá? Quem fica muito tempo no celular, você fica suscetível a essas imagens, a esse som ou informações que vão mexer com o nosso psiquismo. E não tem como parar. TV é um grande exemplo disso. Um monte de mensagens que são passadas e de repente a gente começa a mudar o comportamento e não sabe, mas eu não saio da TV, olha só, eu não saio da TV, eu não saio da TV. Já viu onde vai desembocar isso daí? Eu acho que a gente deve assistir TV, deve usar computador, deve usar celular, está tudo perfeito, mas você tem que ter os horários para fazer isso. E não é ficar 12 horas no computador, você não pode fazer isso. Você não pode ficar num joguinho 4 horas sem parar, não faça isso. Essas coisas são feitas para entretenimento, não para você ficar viciado. Que tudo isso que eu estou falando, você vicia no computador, você vicia em joguinhos no computador, principalmente aquela desgraça da paciência, você vicia em celular, tá? Tanto que não consegue ficar sem, que até música você vê no celular. Você não sabe a bomba que você está recebendo nos seus ouvidos, você não sabe disso. E ainda gosta de música alta, já imaginou o que acontece com as suas células que são ciliadas, que estão dentro do seu ouvido. Você vai detonando ela, quer dizer, você vai se tornar um surdo muito rápido. E não percebeu isso. Porque não consegue não consegue escutar música baixa. Você gosta de música e muito alta. Quer dizer o quê? Você vai detonar o seu ouvido. São as células que estão no seu ouvido que pega a vibração da música e você entende. Tá? Se essas células são danificadas, e o que acontece a danificação dos ouvidos? Essa célula estoura. E aí você não escuta mais aquela faixa de vibração. Tem desenho que é complicado, as mensagens não são boas. Mesmo que seja um desenho, certo? Bonitinho, até para criança, tá? Você tem que tomar cuidado. Eu aconselho, se você tem criança em casa, assista você primeiro o desenho. Você assiste o desenho. Tá? Vê se você consegue criticar, mas se informa um pouco sobre o desenho, qual o intuito pedagógico que está atrás, para depois você liberar para a criança. Não põe ela na televisão, tá bom, é lá do Discovery Kids, está legal. Uma ova, não é assim. Tem desenhos que são complicados para a criança. Não tem a instrução pedagógica necessária para o desenvolvimento intelectual da criança. Cuidado. Tem vários que passam até na TV, né? Cuidado. Assista esses programas para ver o quê? Que mensagem está aí atrás, se tem violência. Você
Você tem que tomar cuidado, porque a criança ela não consegue entender se aquilo lá é certo ou errado. Ela vê uma manifestação, mesmo que seja em desenho, ela vai fazer igual. Ela vai replicar isso daí. Porque a criança está em formação, ela está sendo formada. E nós, como pais, principalmente dos pititicos que estão vindo, nós temos que provar, sabe, aquela comida do rei? O rei não pode comer. Você tem que provar antes. Se você morrer, morreu. Mas o rei não pode comer a comida estragada. E para as crianças é como se ela fosse o nosso rei. Ou seja, você tem que comer antes dele, você tem que provar antes dele, para saber se pode usar ou não. Cuidado com isso. Mas não veja só o filme, para mim está tudo bem. Depende também da sua formação, né? Tem alguns aqui que gostam de coisa pornográfica, e aí? Tem alguns aqui que gostam de joguinhos de batalha, de violência, e aí? Mas esse é o seu gosto. A pergunta é, pedagogicamente, para essa criança que está na fase oral, que está na fase anal, que está na fase lá da puberdade, são fases que a criança vai tendo. Esse desenho, essa propaganda, aquela instrução, ela é adequada para a cabecinha dessa criança? É essa a pergunta. É lógico que você não precisa ser um pedagogo para entender isso que eu estou falando, certo? Mas, para que tem internet? Para quê? Para você ver besteira lá dentro? Então, vá pesquisar para ver qual a melhor instrução para o seu filho. Porque isso está disponível na internet. Se você dá uma fuçada, você acha rapidinho. Tá? Como tratar melhor o quê? Da cabecinha de um bebê como esse. Como tratar dele. E aí eu tenho que tomar cuidado também o quê? O que eu faço do lado dele. Eu também sou exemplo, né? Eu sou um exemplo danado. Tá? E aí, eu já vi crianças, certo, modificar assustadoramente a relação dos casais. Porque as pessoas têm que se modificar por causa da criança. E é bom que tenha criança. Vários crianças. Várias. De preferência uma escadinha. Porque você aprende, com cada um você aprende uma coisa diferente. Nenhum deles é igual. Tá? E aí você tem que se modificar, né? Você tem que se adequar à nova realidade, a novos perfis, a novas necessidades. Tá? Por mais que você já tenha aprendido com o primeiro, o segundo, parece que cancela tudo novo. Vamos lá. Algumas coisas fica tranquilo, né? Você já aprendeu a trocar a fralda, já não vomita mais quando ele vomita em você, né? As coisas já vão melhorando, certo? Mas não é isso que acontece? A criança vomita em você, você vomita junto, né? Você não aguenta aquele cheirinho de azedo, certo? Mas a mãe, depois de um certo ponto, vomita nela, está tudo bem, faz xixi nela, está tudo bem. Sabe? Você vai aprendendo a fazer isso, você vai aprendendo a fazer isso. Não é assim, mães? Tem um monte de mães aqui que sabe que você vai passar por isso, não tem como. Que é uma ótima lição para você se despojar, né? Você vai mexer, né? Porque por mais que você seja vaidoso e tudo mais, o filho vai mexer com você, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Aí a gente percebe se você é mãe e se você não é mãe. Quando você vem muito arrumadinho, você não é mãe. Quando você não vem muito arrumadinho, o cabelo tudo meio... Já entendi, a pessoa é mãe, ela tem que se arrumar muito rápido, porque a criança exige muito tempo, que é normal isso, que é muito tranquilo isso daí. Que é uma forma de você trabalhar a sua vaidade, você tem que cuidar mais de uma pessoa que depende mais de você do que de você mesmo. Então, essas coisas mudam. Então, a maternidade e a paternidade, eu acho que é extremamente importante para qualquer relação. Tá? Se você não tem, tenha. Experimente. De preferência com um casal, né? Assim, de preferência que tenha marido e mulher e vá curtir junto, tá? Mas nem sempre dá para fazer isso. Às vezes você tem que fazer uma carreira solo, né? Tem que assumir a maternidade e paternidade junto, tá? Porque não tem uma pessoa decente do seu lado. Isso pode acontecer. Mas também não critique, certo? Não fique enchendo o saco, porque Deus, olha a desgraça que aconteceu na minha vida, assume isso, essa maternidade e paternidade conjunta, porque tem coisas aí atrás. Não fala que você é coitadinha, olha só o que ele fez comigo. Para disso. Você tem 2 braços, 2 pernas, tem cabeça, tem força, vai para frente. Cuida da melhor forma possível que você puder cuidar daquele rebento lá. Vai lá. Seja para aquela criança o que você nunca pensou a ser para você. E segue o caminho, mesmo que seja sozinho. Porque sozinho ninguém está sozinho. Está sozinho se você é orgulhoso. Aí você vai ficar sozinho. Se você não é orgulhoso, você não fica sozinho. Tem que saber falar o quê? Abaixa a cabeça e pede.
Você pode me ajudar? Aí você pode até receber um não, mas você tem que aprender a pedir. Dependendo da pessoa, você vai receber o sim. E aí você pode ver que as coisas podem mudar assim assustadoramente, porque você baixou sua bola. Não acontece isso, não? Acaba acontecendo, né? Por causa desse inconsciente coletivo, nós temos um monte de pessoas encarnadas, nós, ok? Começamos a ficar vulneráveis, doentes por coisas que não tem nada a ver com a gente. A gente fica doente. Então a gente fica suscetível a esses vírus, essas epidemias que estão por aí. Aí eu tenho que ir atrás de vacina, é lógico, como se isso fosse resolver. Aí aparece no WhatsApp uma vacina espiritual, não é assim? Uma vacina espiritual. Vamos colocar o copinho, foi a semana passada e essa semana, uma coisa assim, não é assim? Isso. Vamos lá colocar que eu vou receber uma vacina espiritual. Me desculpe, isso é impossível. Tá? Não existe vacina espiritual, pessoal. Até você falou algumas coisas assim também no texto que você mandou, né, para Maria. Isso é para tirar a nossa responsabilidade, dá para entender? Você continua fazendo a besteira e quer uma vacina. O que é isso? Você quer continuar enchendo a sua cara, ok? E não quer ter os reveses do fígado. Você não quer ter. Você quer continuar fumando e quer ter um pulmão perfeito? O que é isso, pessoal? Você quer continuar olhando as coisas pornográficas na TV, ou no celular, ou no computador, e não quer nenhum revés o quê? De problemas sexuais que você vai ter, problemas nas relações, que você vai detonar todo mundo que está em volta, porque você está vinculado às questões sexuais, perdido. O quanto você está detonando as pessoas que estão à sua volta. Através do quê? De miasmas, de formas de pensamento, de larvas astrais, e as pessoas que estão à sua volta começam a ficar doentes. E quem está causando tudo isso? Você. Por causa do seu comportamento, por causa das suas ações. E aí você quer tomar uma vacina espiritual para não ser contaminado por um vírus? O que é isso? Você quer ser vacinado realmente? Existe a vacina. Mas qual é a vacina? Muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Você se vacinou. Você se vacinou. A pergunta é, nós queremos fazer isso? Se você não quer, ferrou. Não tem o que fazer. E aí eu fico suscetível o quê? Como se bastasse os encarnados. Não são só os encarnados. Um monte de desencarnado também está preso no mesmo problema. No mesmo inconsciente coletivo. Não basta só... Ela está viajando. E aí o que acaba acontecendo? Tudo isso daqui é coordenado por essa pirâmide, que é mantido, né? As mensagens saem desses caras, tá? Vai para a pirâmide e ela irradia isso para todo esse inconsciente coletivo. Como isso daqui tem que cobrir um planeta muito grande, certo? Só a pirâmide não basta, porque são poucas pirâmides que tem. Então eu preciso daquilo que a gente chama de essas torres aqui na indução. E aonde estão essas torres? Tem algumas torres espirituais, que elas são construídas pelas trevas para fazer esse... Mas não tem torre suficiente. Como não tem torre suficiente, o que eles fazem? Pega as torres de retransmissão, o quê? De celular, de TV. Eles pegam essas torres. Alguém trabalha na Paulista? Ali na região da Paulista, ali tem um monte de torres. Não tem, basicamente, São Paulo é abastecido, lógico, tem algumas torres nos bairros, mas ali tem, a maioria das torres estão centradas ali. Ali é um ambiente péssimo por causa dessas questões aqui. Elas são usadas, essas torres, para retransmitir o quê? Informações
emanadas pelas mentes doentias dos magnetizadores e dos magos negros. Eu tenho mais medo desse cara aqui do que desse, por isso que eu coloquei ele primeiro. Tá? Esse daqui é o que tem mais ação, né? Ele tem mais ação sobre nós. Mas quem faz o campo magnético é esse cara aqui, ó. É esse cara que faz. Ele que domina a gente. Eu sempre imaginei que as correntes mentais não tem um tipo de barreira que impeça. Você vibrou mentalmente e isso se expande a velocidade do seu pensamento. E qual é a necessidade de todos de repetição? Porque como se os magos tivessem que centralizar uma torre de repetição da sua vibração mental. A vibração mental em si não é suficiente para que se propague em todas as direções? Ela se propaga, o problema é só a intensidade. É a força, né? Ela ao ser replicada, ela se intensifica, né? Pega aquela, sabe, aquela, eu não gosto de você. Estou declarando isso agora. Então, Você tem um problema. então, tá bom. Eu não gosto de você. Tá? Mas sabe, não gosto de você, mas também não gosto. Tá assim. Sabe, nada muito sério. Eles pegam essa mensagem que, teoricamente, não é nada muito vigoroso, eles pegam isso daí e amplificam. Tá? Então não é esse não gosto de você. Eu, se puder, eu mato você, eu destruo você, sabe? Eles amplificam isso daí. Que não é exatamente aquilo que saiu do emissor. Então essa torre de indução aí, ou a própria pirâmide, ela amplifica tudo isso daí. Tá? Então aquilo que realmente sai do emissor, não é realmente o que chega lá na ponta. Chega muito maior. E aí, mais ou menos isso. E aí eu recebo uma pancada, tá vendo? Você está mandando essa mensagem, ou você, eu estou mandando para você, e aí você recebe uma pancada, sabe, que não sabe de onde veio. Mas por que você recebeu? Porque você está no mesmo inconsciente coletivo. Aí você recebe ela. Agora, uma torre dessa, ela é preparada energeticamente, ela é preparada com equipamentos especiais. Sempre tem equipamentos especiais. Sempre tem equipamentos especiais. Eu acho que eu já contei essa história aqui para vocês. Eu trabalho num outro centro lá no Tatuapé, tá? E ele tem uma área na frente, sei lá, quantos metros ali? 5 metros na frente. 5 metros quadrados, dá um pouquinho mais, acho que uns 10 metros quadrados na frente do centro. E aí veio uma dessas empresas de telefonia, procurou a presidente lá, tá? Para falar o quê? Ó, nós estamos procurando um lugar aqui, tá? Para colocar uma torre de retransmissão, tá? E nós vimos que você tem aqui na frente, tem uma área, a gente poderia colocar uma torre aqui e nós pagamos tanto para você. Tá? Como se fosse um aluguel, tá? E o centro estava meio com as pernas, sabe, você entende? Aí veio aquela tentação, tá? Aí a presidente fez uma reunião e falou, ó, nós vamos instalar então a torre, não sei o quê, e vamos receber tanto, quer dizer, aí nossos problemas financeiros vão ser resolvidos. E ela fez isso numa reunião, e eu estava presente na reunião. Eu só fiquei me concentrando para ver se isso era bom ou não. Aí na hora veio, ó, não deixa fazer isso. Só que é uma presidente e eu só um colaborador da casa. Tá? Aí nós começamos a discutir na casa. Falei, olha, não pode, por causa... Daí fui falando, por causa disso, tem um problema vibratório, tem problema dessa retransmissão, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei o que aconteceu com essa presidente, que ela nunca aceita a opinião de ninguém. Tá? É o que ela decidiu, está decidido. E eu não sei o que aconteceu, porque depois que eu falei tudo para ela, ela falou assim, então eu vou cancelar esse contrato. E rasgou o contrato na hora. Achei muito estranho isso daí. Ou o meu argumento foi muito, e não foi instalado lá. Pode ser. Mas ela já tinha resolvido. Ela já estava com o contrato na mão, e ela já estava com o contrato na mão, ela só estava comunicando, falou, eu vou assinar aqui agora com vocês, para vocês, só estou comunicando o que a gente vai fazer, e aí os nossos problemas financeiros da casa a gente resolve. Tá? Mas as coisas acho que são tão bem feitas, né, que depois a gente conseguiu resolver o problema financeiro da casa. E a casa hoje está bem, financeiramente. Há muitos anos eu morava num lugar que eu queria saber qual era o trânsito dessas energias, aí eu chamei um radiestesista. Isso. Eu falava, olha, como é que está o meu ambiente aqui? Eu fui lá, aquelas coisinhas dele, pedi, não, aqui está limpo. Se não tivesse
ruas de campos magnéticos. Tá? Porque o campo magnético ele também se atrai. Então, existem lugares que estão relativamente tranquilos. Tá? Existem lugares que são o quê? Como se fossem ruas. Ou seja, os campos magnéticos se concentram e vai, sabe, como se fosse uma veia nossa, né, que você transporta o sangue ou a linfa nossa. Então, eles fazem realmente, pelo campo magnético, eles acabam se aglutinando e fazem verdadeiras ruas. Só que não é só isso que acaba acontecendo. No astral, essas torres de retransmissão, existem aquilo que nós chamamos aqui de fibra ótica. Quando você quer instalar na sua casa uma TV, uma telefonia, sei lá, uma internet, você não pode pedir via fibra ótica? No astral também eles fazem essa instalação. Que é para fazer o quê? Esse fluxo de energia ser mais forte. Então eles instalam, tem instalador sim, desses campos. A gente fala de fibra ótica, mas não é bem isso, sabe? Então, são campos como se fosse um fio, sabe? Mas é para passar grande volume de energias deletérias. Ele é feito desse jeito. Tem. Não há como neutralizar. Isso não tem como neutralizar dessa forma como você propôs. Tá? Tem que saber usar o campo magnético, tem que desmontar esse campo magnético. E o grande problema hoje nosso, certo, não são mais essas torres aqui, porque tem lugares que não tem cobertura. Tá? Quem é o grande problema? Esse cara aqui. Ó. Ou seja, nós mesmos. Nós fomos o quê? Literalmente plugados. Hoje eles não colocam mais um chip em nós, como eles faziam há um tempo atrás, algumas décadas atrás. Eles não fazem mais isso, já está ultrapassado. Você vai receber uma injeçãozinha. E nessa injeção tem o quê? Esses micro-robôs que vão para a sua corrente sanguínea e para o seu sistema linfático. Ou seja, contaminou você inteiro. E olha só o problema que nós temos aqui para tratar as pessoas que estão contaminadas por esse tipo de tecnologia. Tipo um implante orgânico? Ele é semi-orgânico, né? Ele é orgânico e sintético ao mesmo tempo. Só que ele faz parte hoje do seu corpo. E olha só como tem que fazer num tratamento que é feito na máquina, na energização ou na desobsessão, o nível que você tem que tratar a pessoa. Assim, lá no meio desse fluxo magnético, Você recebe a bomba direto disso. e não há como você cortar esse fluxo, porque ele existe e vai ter que encontrar novos caminhos. Quando muito você desvia esse fluxo, Os trabalhos que são feitos. Os trabalhos que são feitos aqui, você desmonta toda essa estrutura. Quando a gente fala de limpar a casa, um dos principais problemas de limpeza da casa são esses fluxos de energia que passam às vezes dentro da sua casa. Tá? Porque você está no meio. Como a nossa casa é uma figura material, eu estou falando de uma figura astral, ela vai passar no meio da sua casa. E quem estiver lá morando lá dentro? Pouco me importa quem está morando lá dentro. E aí você percebe que muitas vezes você prefere ficar na rua do que na sua casa. E você não sabe por quê. mas você não desmonta o fluxo. Você Desmonta sim. Dependendo do trabalho que é feito aqui, você desmonta tudo. Trabalhos e trabalhos. Tá? Então, você pode só limpar a casa, você desloca isso daí, mas tem trabalho que você desmonta tudo. Aí você vai atrás de toda essa parafernália aqui. Ó. Você desmonta tudo. Isso daqui não dá para acabar, tá, pessoal? Isso daqui, me desculpe. Não vai falar, agora vamos fazer um trabalho para pegar esses magos, destruir a pirâmide. Esquece. Não vai dar certo isso daí. Tá? Não é assim, mas você consegue, sabe, quebrando uma torre, você corta isso daqui, isso daí dá para fazer tudo. Isso daí dá para fazer tudo. Isso dá para fazer. Tá? Até aquele fluxo de energia, que é a fibra ótica deles lá, isso dá para você desmontar tudo, você desmonta tudo. Mas depende do trabalho que você fez. Não é um trabalho muito simples para fazer numa roda, mas dá para fazer. Você não acaba com o sistema. Não, você o resolve aquele problema. sistema ainda não é permitido, entende? Nós não temos permissão para acabar com o sistema. Não tem. Depende muito mais do despertar de cada um. O segredo está fazer essa conexão aqui, que eu também mostrei ontem de manhã, né? Aqui, ó. Esse é o segredo, é o remédio, né, para fazer o tratamento. Você vai tratar o inconsciente coletivo? Sim, continua sendo inconsciente coletivo, só que você tira o plug que está naquela pirâmide das trevas e coloca nessa pirâmide branca aqui, que é a pirâmide de Serapis Bey. Você pluga nela. Não tem como desmontar aquilo lá, porque envolve questões do planeta, da humanidade inteira. Sabe, nós não temos permissão e nem energia suficiente para resolver isso. A gente não se mete nisso.
Mas as individualidades a gente quebra, aquelas torres a gente desmonta, tudo isso a gente faz. Mas o tratamento individual, como é que a gente faz? Tira o plug que está naquela pirâmide das trevas e põe nessa pirâmide aqui, ó, de cristal. É branca, na verdade, ela é translúcida, ela emite tanta luz e quebra todas essas energias que estão em volta de nós. Esse é o tratamento que é feito aqui. O Evangelho não tira ajuda, mas isso daqui é um pouco mais pesado. O Evangelho não vai resolver. Não estou falando para não fazer Evangelho, né? Faz o Evangelho, ele serve para um monte de coisa. Mas para isso daqui não. Você precisa vir numa casa que saiba mexer com isso, porque não é qualquer casa que vai mexer com isso daqui, tá? Para desmontar isso daí. E aí quem é que controla tudo isso, né? São alguns anjinhos. Esse é o controle dos anjos. Simples. Não é simples fazer, não. Dá um trabalho desgraçado isso aqui. Eu estava vendo uma animação, inclusive eu comecei a ver ontem, um pouquinho hoje de manhã, chama-se Ghost in the Shell. Essa pirâmide aí, vocês não imaginam o que ela é capaz de fazer com um clarividente. Quem tem uma certa mediunidade, você não imagina o estrago que ele faz, essa pirâmide faz com a gente. Coloca imagens, coloca sensações, coloca percepções que não existem. Elas não existem. E cai que nem um patinho. Você cai que nem um patinho. Eles são capazes de fazer isso, porque eles entram a nível de mente. Eles afetam as 3 mentes que nós temos. A mente física, a mente do corpo astral e a mente do corpo mental. Ele afeta as 3 mentes. Quer dizer o quê? Você está na mão dele. E não escapa. As imagens virão, as sensações virão. Aquilo que você acha da realidade, ela vai ser distorcida. E tem mais um detalhe. Essas torres de indução, elas têm um outro papel. Não é só pegar e repetir amplificado. As mensagens que são feitas por nós, ok? Pode ser numa rede social, pode ser na televisão, pode ser no rádio, que são mensagens positivas, ok? De elevação espiritual. Essas torres, elas pegam essa mensagem, embaralham ela, para quem vai receber essa mensagem não entender direito. Exato. E quem tem mente clarividente é do mal, então eles pegam tudo aquilo. Sem dúvida. É um canal aberto, né? É um canal aberto. Isso acaba acontecendo de forma muito drástica em todos nós. E o problema é como sair disso. Novamente, tem a ver com o nosso pensamento, nossa ação, a repetição de pensamentos, que nós somos grandes repetidores de pensamentos. Repara, basta ter um probleminha, quantas vezes você pensa naquele mesmo probleminha? Fala. Eu não estou falando um problemão. Problemão é pior ainda, mas um probleminha. Basta ter um problema. Quantas vezes você pensa a mesma coisa sobre o mesmo... E não resolve, né? E não resolve. Quer dizer, você está gastando energia, está entrando num ciclo vicioso e está ficando suscetível o quê? Para ficar plugado no inconsciente coletivo. Quando você tem um problema e não sabe como resolver e fica pensando demais, qual o primeiro passo? Eu tenho que entrar em oração. Eu tenho que entrar em oração para ir quebrando esse fluxo. Eu tenho que quebrar. Você começou a pensar outra vez, entra em oração. Começou a pensar, entra em oração. Para você ir quebrando isso, para não deixar o seu inconsciente ser pego por essas torres de indução. E ele vai ser pego se você continuar pensando. O pensamento nosso é tão plástico, né, tão criador, né, que acaba fazendo o quê? Criando miasma, ou criando larvas em meu próprio corpo. E eu vou ficar doente por isso. Porque pensei demais sobre um determinado ponto, que vai ser resolvido ou não, mas repeti diversas vezes o mesmo assunto. Qualquer problema. Normalmente, os grandes problemas da nossa vida começou de forma muito simples. Que era fácil de ser resolvido, por uma impossibilidade de tempo, de pessoa, de local, de momento, tá? Isso vai se arrastando. E eu vou criando uma coisa assim que não tem controle. E normalmente são coisas pequenas. Nós somos afligidos, na maior parte das nossas descompensações morais, descompensações emocionais, somos afligidos por pequenos problemas, não são grandes problemas. Bastaria falar o quê? Deixa para lá. E quem fala isso, deixa para lá. Deixa para lá. A pergunta é, o que vai fazer de diferença para você? Só para dizer que você está certo? É isso? Só para dizer que você foi atendido do jeito que você quer? É isso? Pode, deixa para lá. Deixa para lá. É um exercício. Dá para deixar para lá? Eu não consegui terminar as colônias aqui, tá? Vamos parar por aqui. Ave Maria, cheia de graça, o
sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja.